Olá pessoal, tudo bem? Professor Francisco trazendo o segundo vídeo da série Áreas Especiais para a playlist de Geometria Plana do Matemática Ninja, beleza? Vamos lá. A questão de hoje traz esse quadrado aqui, o quadrado de vértices A, B e C, D, e cujo lado mede 10 centímetros. E aí ele diz que o ponto M é o ponto médio do lado AB e o ponto N é o ponto médio do lado AD, beleza? Bom, o que é que o ponto médio faz sobre um segmento? Divide ele em dois outros segmentos iguais. Então, por assim dizer, a gente pode afirmar que o segmento AM mede a mesma coisa que o segmento MB. A mesma coisa faz o ponto N sobre o lado AD, né? Divide o lado AD em dois segmentos iguais. Então, a gente conclui que o segmento AN tem a mesma medida do segmento ND. Por que isso é importante para a gente? Porque ele quer que você calcule aqui a área sombreada, tá? Ou seja, essa área que está escurecida aqui em verde, beleza? Bom, para calcular essa área, o que é que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área do quadrado e depois a gente retirar, subtrair as áreas desses dois triângulos que foram formados aqui. Então, para a gente calcular a área desses dois triângulos, é importante a gente saber as medidas dos seus lados. Pelo menos aqueles lados que a gente vai considerar como base e como altura. Então, vamos lá. Os dois triângulos dos quais eu estou falando são os triângulos AMN e o triângulo MBC, tá? O triângulo AMN, vamos observar alguns detalhes sobre ele aqui, ó. Ele diz que o lado AB mede 10 centímetros. Ora, se mede 10 centímetros e M é o ponto médio, então é porque AM mede a metade de 10 centímetros. Então, o segmento AM é igual a 5 centímetros, beleza? Como o ponto N fez sobre o lado AD a mesma coisa, e o lado AD também mede 10 centímetros, então a N é igual a 5 centímetros também. E observe, o ângulo reto está no vértice A. Então, esse triângulo aqui, a gente pode dizer que a base dele é o segmento AN e que a altura é o segmento AN. Isso se a gente redesenhasse, reposicionasse ele aqui, né? Mas não vai ser necessário, todo mundo consegue visualizar bem aqui. Ou seja, AM é a base e AN é a altura. Eu vou chamar esse primeiro triângulo de 1, tá? E aí eu vou calcular a área S1 aqui, ó. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? A gente multiplica a medida da base pela altura e divide esse produto por 2. Então, vamos lá. A base dele, como a gente viu, é 5 centímetros. Então, 5 multiplicado pela altura, que também é 5. Então, vai ficar 5 vezes 5, dividido por 2. 5 vezes 5 é 25. Então, teremos aqui 25 sobre 2 centímetros quadrados. Bom, então vamos lá agora para o outro triângulo em destaque aqui. Vamos chamar ele de triângulo 2. E aí o nosso triângulo é MBC, beleza? A gente considera o ângulo reto dele aqui, ó. Então, por interpretação da figura, a gente entende que MB é a base e que BC é a altura, beleza? Então, essa base, ó, MB mede a mesma coisa que a M. Então, MB também é 5 centímetros. Mas o lado BC, ele é o lado do quadrado, tá? Então, se o lado do quadrado é 10 centímetros, então a gente tem também 10 centímetros para o lado BC. Então, calculando a área S2, o que é que a gente vai ter aqui, ó? Base vezes altura sobre 2. Beleza? A base é 5. E a altura agora é 10. Então, 5 vezes 10 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar 10 com 2, né? 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é igual a 25 centímetros quadrados, beleza? Bom, mas a gente precisa retirar da área do quadrado a área desses dois triângulos. Mas a gente não calculou ainda a área do quadrado, que eu vou chamar de SQ. Vou calcular aqui em cima. Bom, como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente pega a medida do lado desse quadrado e eleva essa medida ao quadrado. O lado do nosso quadrado é 10. Então, a área do quadrado vai ser 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é igual a 100. Então, teremos aqui 100 centímetros
quadrados de área do nosso quadrado, beleza? Bom, então agora para finalizar a questão, o que é que a gente vai fazer? Eu vou dizer que SS, a área sombreada, ela vai ser a área do quadrado menos a soma das áreas S1 com S2, tá? Então, ó, S1 mais S2. Todos esses valores nós temos aqui. SQ, que é a área do quadrado, foi 100, menos quem? A soma de S1 com S2. S1 é 25 sobre 2 e S2 é 25. Beleza? Então aqui, ó, aquela regra prática da gente fazer uma soma de uma fração com um número inteiro. Pegamos esse inteiro, multiplicamos pelo denominador da fração e somamos com o numerador. 25 vezes 2 dá 50, 50 mais 25 dá 75. Então isso aqui fica 75 meios. 75 sobre 2. Então aqui, ó, então vai ficar 100 menos 75 sobre 2, beleza? E aqui a gente pode usar a mesma regra para subtração. A gente multiplica o 100 pelo denominador 2 e subtrai do numerador. Vai ser o resultado da nossa subtração. Então vamos lá, ó, 100 multiplicado por 2 dá 200, 200 menos 75 dá 125, só que a gente mantém o denominador 2, tá? Então, em cima deu 125, embaixo ficou 2. 125 sobre 2 centímetros quadrados é a área sombreada em verde da nossa figura. E aí, pessoal, vocês curtiram esse vídeo? Então, se vocês curtiram, deixa o like aí para ajudar nas recomendações do YouTube. Verifica se é inscrito no nosso canal. Se ainda não for, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das próximas videoaulas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.